Meus irmãos, boa tarde, Pai do Senhor Jesus Cristo, que a graça e o amor de Cristo esteja com você, onde quer que você esteja nesse exato momento. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo com todos nós, para que nós possamos ser edificados, meus irmãos, ser conduzidos a fazer o que é certo, a praticar o que é correto, para ter uma vida clara diante do nosso Deus. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com meus irmãos hoje está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3 e o versículo 4. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3 e versículo 4. Assim nos fala o Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Uma pergunta. Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Por que repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Essa passagem aqui, meus irmãos, é continuação do Sermão da Montanha. Ou seja, Jesus Cristo no Sermão da Montanha está dando princípio para todos nós, como deve se comportar uma pessoa que quer morar no reino de Deus. Isso aqui são princípios, meus queridos, de quem quer morar no reino de Deus. Para poder eu chegar a morar no reino de Deus, eu tenho que praticar princípio aqui nesse mundo. Princípio é aquilo que eu tenho que, obrigação, que me coloca em primeiro lugar, que eu vou fazer em primeiro, isso é princípio. E aqui nós temos o princípio. Ou seja, não observar o defeito do outro, mas observar o nosso. Por quê, meus irmãos? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, como Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, Senhor Jesus Cristo, tem ciência do que eu estou falando. Jesus Cristo tem ciência do que eu estou praticando. Deus tem ciência do que eu tomo, como eu estou vivendo com a minha família. Deus tem ciência dos meus pecados que eu pratico. Deus tem ciência do que eu falo nas escondidas. Jesus Cristo tem ciência do que eu pratico quando eu estou longe da minha esposa, longe do meu filho, quando eu estou trancado dentro de um quarto com um celular. Deus tem ciência, meus irmãos, quando eu estou no meu serviço, se eu estou atacando um ou atacando outro. Deus tem ciência de tudo. E por essa ciência do Senhor Jesus Cristo, ele traz para a gente essa passagem que diz, meu irmão, meu filho, não repara a vida dos outros. Toma conta da tua. Não vê o defeito do outro, enquanto tu está cheio de defeito. Porque, meus irmãos, me desculpe essa expressão um pouco assim pesada, mas nós somos mestres, meu irmão, de ver defeito nos outros e encobrir o nosso. Nós somos, meus irmãos, nós temos uma perfeição de apontar o defeito do outro, olhar o defeito da casa do outro, olhar o defeito da casa do vizinho, olhar o defeito de A, de B, de C, o que está na minha direita, o que está na minha esquerda, olhar o defeito que está na frente, de quem está atrás, mas os meus defeitos são encobertos. E muitas das vezes, meus irmãos, por me preocupar não, em observar tanto o defeito do outro e apontar, eu esqueço de cuidar da minha vida, de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos, de cuidar da minha estrutura. Por eu tanto olhar o defeito do outro, eu esqueço de consertar o meu. E por causa disso, meus queridos, muitos padecem, muitos não chegam onde o Senhor Jesus quer que ele chegue. Por quê? Porque a Bíblia vai falar para a gente, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, a Bíblia não está falando para me examinar o A, o B, não. Está para me examinar. Como eu estou andando diante de Deus. O que eu estou praticando é digno de entrar no reino de Deus. Porque, meus irmãos, é muito fácil apontar o defeito dos outros.
Eu sempre falo isso em alguns vídeos que o Senhor, por misericórdia, me dá. Desculpe, que me dá para mim postar. Se nós chegarmos a um psicólogo e o psicólogo mandar a gente falar de duas pessoas e der pra gente duas folhas de papel em branco, ele pede uma pra gente falar de nós mesmos e a outra folha pede pra gente falar de um nosso colega, de um vizinho ou de um amigo. Qual que você acha que a gente vai terminar primeiro? Enquanto a gente, meus irmãos, quando vai terminar, é claro que nós vamos terminar do nosso colega primeiro. E quando nós for fazer a nossa, a gente demora. Por quê? Porque a gente só vai querer colocar qualidade, não vai querer colocar defeito. Todos nós temos defeito, meus irmãos. Todos nós precisamos ser consertados, todos nós precisamos de verificar o que está errado na minha vida, na minha casa. Por apontar o defeito tanto do outro, é que eu não estou em paz nem comigo e nem com a minha família e nem com meus colegas. Por eu apontar o defeito dos outros, mostrar o defeito do outro, eu estou esquecendo de orar, eu estou esquecendo de ler a Bíblia, eu estou esquecendo, meus irmãos, de consagrar minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Eu estou até esquecendo da minha salvação, porque eu vejo em mim perfeição. Enquanto o Senhor está falando, meu filho, por que você está vendo o defeito do outro, a trave que está no argueiro do olho? Olha primeiro a tua trave, teu olho. É ensinamento de Jesus Cristo para mim e para você, meu irmão. Porque o Senhor Jesus Cristo quer que todos nós seja salvos. O reino de Deus tem muito lugar. Espaço é grande, dá para todo mundo. O Senhor Jesus Cristo, meus queridos, não veio para essa terra aqui morrer em vão. Tem propósito. Imagine você se o lugar não fosse tão bonito no céu. Jesus Cristo tinha deixado essa mensagem para a gente? Não tinha. Se o lugar, meus irmãos, onde Deus habita, não fosse tão santo, precisar dessa mensagem, não precisar. Porque, meus irmãos, a terra é santa. A Bíblia vai falar lá para a gente, salvo engano, é Apocalipse, se eu não salvo engano, lá para o versículo 21, lá no final do versículo 21, lá não entrará nada que contamine, porque o lugar é santo. Precisamos sim, meus queridos, se quiser morar no reino de Deus, se quisermos ter a nossa salvação através da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, precisamos praticar princípios. E um princípio é não olhar o defeito do outro. Em vez de olhar, ajudar e não apontar, mas sim olhar o nosso defeito, olhar os nossos erros, olhar o que nós estamos precisando para nos consertar, porque temos o que ser consertado, temos que ser mudado, temos que ser orientado. Jesus Cristo, meus queridos, ele tem uma preocupação muito grande para comigo e para com você, porque o Senhor sabe tudo que nós fazemos. Eu posso esconder as minhas atitudes, os meus pensamentos, eu posso esconder diante da minha esposa, dos meus filhos, dos meus colegas de trabalho, não posso esconder, mas de Deus, do Senhor Jesus Cristo, nada se esconde. É hora de conserto, é hora, meus irmãos, de a gente nos examinarmos e rever o que está errado na nossa vida. Enquanto eu começo a viver a vida do outro, eu esqueço de viver a minha vida. Enquanto, meus queridos, eu me preocupo com o defeito do outro, eu esqueço do meu. Eu tenho que olhar para o meu defeito. Tenho que ver o que eu estou precisando. E a Bíblia, ela nos instrui, nos mostra o que devemos fazer. Agora cabe eu e cabe você seguir o que o Senhor Jesus Cristo nos manda fazer. Por quê? Porque Deus quer que todos nós venhamos a morar com Ele em seu reino. Deus quer que todos nós, seus filhos, estejam reunidos em só um lugar. Mas é a vontade de Deus. Mas também tem que ser a minha e tem que ser a sua. Como eu vou despertar esse desejo de morar no reino de Deus? Ouvindo e praticando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus Cristo.